Doutora Zilda Arnes entra para o hall de heróis e heroínas do país. Essas e outras notícias você confere agora. De cada 10 brasileiros, 6 estão acima do peso. Fraudes no INSS são combatidas mais uma vez pelo governo federal. Novo estudo mostra como evitar a artrite. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Informe Região. Hoje, dia 26 de abril, quarta-feira de tempo estável em todo o sul catarinense. Já choveu, já fez frio, agora está dando uma esquentadinha. O tempo deve continuar assim ao longo do dia. A previsão de chuva para hoje ainda, para quinta, para sexta, e depois dá uma amenizada no final de semana. Bom sempre estar com o guarda-chuva e o casaco na bolsa, porque as temperaturas vão oscilar bastante. E você que é munícipe de Criciúma, aposentado ou pensionista, atenção, você tem até o próximo dia 24 para se dirigir ao Paço Municipal para fazer o recadastramento para continuar recebendo o seu benefício. Você deve ir com os seus documentos específicos, carteira de identidade, CPF, documento também que comprove a sua residência no Paço Municipal para fazer esse recadastramento e aí continuar recebendo o seu benefício. A gente vai ampliar essa informação ao longo da semana e da nossa programação, mas é bom você que sabe aí que tem algum aposentado na família pelo município de Criciúma, pensionista, é bom já avisar para separar a documentação e ir ao Paço fazer esse recadastramento que faz parte da lei, então, portanto, ele é obrigatório. A arrecadação do imposto e contribuições federais no Brasil atingiu 581 bilhões 795 milhões de reais somente no primeiro trimestre de 2023. Os dados foram revelados ontem à tarde pela Receita Federal. O valor corresponde ao melhor desempenho arrecadatório para o período desde 1994, ano que marca o início da série histórica. De acordo com o fisco, no acumulado do ano, a alta de real acima da inflação de 0,72% pode ser explicada principalmente pelos recolhimentos do ajuste do imposto sobre a renda das pessoas jurídicas e da contribuição sobre o lucro líquido e das desonerações concedidas no IPI e PIS/COFINS. Somente no mês de março, a arrecadação total das receitas federais atingiu 171 bilhões e 56 milhões de reais, registrando decréscimo real abaixo da inflação de 0,42% em relação ao mesmo mês do ano passado, período que segue com a maior arrecadação para o mês. E 14 pessoas foram presas pela Polícia Federal por suspeita de pertencerem a uma quadrilha que fraudava benefícios do INSS somente no Rio de Janeiro. O grupo criava beneficiários fantasmas e até mesmo reativava cadastro de pessoas falecidas. Os valores movimentaram deles ali mais de 8 milhões de reais. Na operação foram apreendidas 3 pistolas e uma carabina, além de celulares, documentos falsos e cartões magnéticos das contas acessadas ilegalmente. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos por mais de 100 agentes federais nas cidades de Niterói, Nova Iguaçu, Nilópolis e na própria capital fluminense. Os suspeitos estavam sendo investigados pela polícia desde 2021. Quando o Ministério da Previdência Social e da Caixa Econômica denunciaram o caso para o órgão. Com o decorrer das investigações, foram identificados indícios de que diversos benefícios previdenciários foram concedidos a pessoas fictícias ou mortas. As fraudes ocorreram em pensões por morte e no benefício de prestação continuada ao idoso hipossuficiente. Segundo os policiais,
o grupo trabalhava a partir da realização de requerimentos de benefícios previdenciários em nome de pessoas fictícias, além da reativação de benefícios titularizados por pessoas já falecidas. Para isso, a quadrilha anexava junto aos processos documentos falsos, mas como se tratavam de titulares fantasmas ou falecidos, a quadrilha apenas conseguia sucesso por conta da atuação de seus integrantes, que se diziam procuradores e faziam solicitações na condição de representantes legais desses beneficiários inexistentes. Depois de terem o benefício concedido, os supostos procuradores abriam contas em bancos, retiravam os cartões magnéticos e faziam saques. Os suspeitos são acusados até mesmo de terem forjado identidades falsas para si próprios. Nas contas em nome da quadrilha, foram encontrados 4 milhões de reais. Mas existem evidências de que pelo menos 50 benefícios foram fraudados, então a quadrilha movimentou muito mais dinheiro. A polícia ainda não sabe se as fraudes também contaram com a ajuda de funcionários do INSS, mas existe a suspeita. Os criminosos responderão por organização criminosa, estelionato previdenciário, falsidade ideológica, falsificação de documentos públicos e uso de documentos falsos. Somadas, as penas podem chegar a 31 anos e 8 meses de reclusão. Após os casos trágicos envolvendo instituições de ensino brasileiras nas últimas semanas, um site que se moldava como rede social era, na verdade, uma rede de incentivo de massacres em escolas e até mesmo exaltação à supremacia nazista alemã. Iniciado no final ali pelo nazismo de Adolf Hitler, essa quadrilha foi desmantelada. Algo que víamos apenas à distância, ocorrendo nos Estados Unidos com mais frequência desde o início do século XXI, agora parece estar cada vez mais presente. Os ataques cruéis em escolas começaram a surgir e despertar não só em pais e alunos, mas também nos governos um receio sem precedentes. Com o sinal de alerta ligado e investigações acima do assunto, um dos blogs do jornal Folha de São Paulo, chamado #, teve acesso a um site, onde incentivadores de massacres em escolas exaltam Hitler, debocham da polícia e têm aberto vaquinhas para financiar ataques a instituições de ensino. No site, aberto no dia 12 de abril, os usuários publicam imagens com símbolos nazistas e culpam o bullying pelos ataques recentes em escolas. Dentro do site, o blog encontrou 3 campanhas abertas para financiamento de ataques com fotos de escolas na descrição. O mais impressionante é que em uma delas já obteve R$ 160 em doações. Procurado, o diretor das postagens da plataforma, que se identifica como Rodrigues Paco, afirmou que os termos de uso não estabelecem coisas como ameaças ou violências e que, além de tudo, não é responsabilidade da rede tomar qualquer atitude em relação a esse tipo de conteúdo. A explicação de Paco é que a plataforma tem como foco a liberdade de expressão e cabe aos usuários o uso responsável e adequado. Dessa forma, o site pede para que os usuários usem o VPN, ou seja, uma forma de camuflar o seu IP, que é um endereço exclusivo que identifica um dispositivo na internet ou em uma rede local. Mas antes que a plataforma seja usada de uma maneira mais expressiva pelo público, o site já está sendo monitorado pela polícia e pela justiça. Questionado sobre a rede, o Ministério da Justiça disse que o monitoramento das polícias é sigiloso para melhor resultado das investigações. Por questões de segurança, o nome do site e da rede social não será divulgado. Além disso, já está fora do ar. Ainda bem. A seguir, nova pesquisa mostra que de cada 10 brasileiros, 6 estão acima do peso.
Olá, minha amada mulher que vence, me chamo Ivonete Santos, estou aqui para ministrar uma palavra no teu coração, onde hoje está escrito lá em 1 João, capítulo 4, versículo 4. Vou pegar mais a parte B. Está escrito assim: porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Amém? Maior é aquele que está com você, que é o Espírito Santo de Deus, que é o Senhor Jesus. E olha, pode vir o inimigo contra você, ele já está debaixo dos teus pés, porque o Senhor Jesus já o venceu lá na cruz do Calvário. Amém? E olha, você é uma mulher muito abençoada. Levante a sua cabeça, olha para o alto, veja o tamanho do teu Deus e saiba que você não está sozinha. O Senhor está contigo e você é mais do que vencedora em Cristo Jesus. E fica aqui o meu abraço. Terça-feira, a partir das 3h10 da tarde, você é meu convidado para estar com a gente aqui no nosso Sala de Entrevistas, um programa que traz muita informação para a sua saúde, para a família, economia e tudo mais para você se inteirar com a gente, se manter bem informado num papo leve e descontraído. Você é o nosso convidado a estar conosco toda terça-feira, a partir das 3h10 da tarde. Você já segue o missionário R.R. Soares nas redes sociais. No Instagram você tem conteúdos exclusivos, os bastidores dos programas, os milagres e ainda lindas mensagens que edificarão a sua vida. É só pesquisar Missionário Soares, clicar em seguir e pronto. Missionário R.R. Soares no Instagram. Siga e compartilhe. O que foi semeado entre as pedras é a pessoa que ouve a palavra, recebe com alegria, mas não tem raiz, é uma pessoa superficial, né? Em si mesmo. Antes é de pouca duração e chegada a angústia, ela logo se ofende e recua. Tem muita gente que ainda não tem raiz, irmãos, porque o capeta consegue remover ela de um lado para o outro. Você sabe que isso atrasa a vida de uma pessoa, atrasa um casamento, uma vida feliz. Querido, não seja de pouca duração não. Se alguém já falou para você, eu quero ver até quando você vai ficar na igreja. Você vendeu drogas, você se prostituía e você não sei o que. Eu fiz tudo isso, mas hoje eu sou uma nova criatura em Jesus. Pastor, então eu preciso jejuar? Precisa, irmão. Leia mais a Bíblia, porque em Mateus 24:13 a Bíblia diz: aquele que caminhar com Deus até o fim, ele receberá a coroa da vida eterna. O número de psicólogos nas escolas do país é muito baixo em relação à quantidade de alunos. O dado faz parte de um estudo que mostra a necessidade de reforço desses profissionais, principalmente após os recentes ataques a unidades escolares. A repórter Maria Clara Leite tem mais informações sobre isso para a gente. Um levantamento feito com base no Censo Escolar de 2022 mostra que o número de psicólogos nas escolas brasileiras corresponde a apenas 0,05% do total de estudantes matriculados. Isso quer dizer que são cerca de 25 mil profissionais para 47 milhões e meio de alunos dos ensinos infantil, fundamental e médio do país. Se fossem distribuídos um por escola, os psicólogos contratados atenderiam apenas 13,7% das pouco mais de 178 mil unidades de ensino. A gente lembra aqui que a contratação desses profissionais passou a ser
uma necessidade ainda mais urgente após 2 ataques a escolas em um intervalo de apenas 9 dias, entre o final de março e o começo de abril. Um deles aqui em São Paulo, quando uma professora morreu e outras 3 pessoas ficaram feridas, e outro em Blumenau, Santa Catarina, onde 4 crianças foram mortas. A legislação brasileira obriga a oferta de profissionais de psicologia e também de serviço social nas escolas da rede básica do país desde 2019. Só que as contratações só aconteceram 2 anos mais tarde e a implementação por estados e municípios um pouco depois, no começo de 2022. Fatores como idade, condições socioeconômicas e falta de atividade física podem estar ligados à obesidade no país. De acordo com a Fundação Getúlio Vargas, de cada 10 brasileiros, 6 estão acima do peso. A pesquisa mais recente da FGV realizou uma projeção sobre a evolução da obesidade no país e foi constatado que, caso a doença permaneça com a taxa de crescimento atual, vai atingir 24,5% da população em 2030. Nesse cenário, algumas parcelas da sociedade são mais vulneráveis. Utilizando dados da Pesquisa Nacional em Saúde e da Pesquisa de Orçamentos Familiares, apesar de associarem a obesidade ao consumo de determinados alimentos, a pesquisa indicou esse fator como pouco relevante, mas que o estilo de vida, modo de trabalho e o local onde mora aumentam a probabilidade de excesso de peso. Por exemplo, foi constatado que há um desequilíbrio entre consumo e gasto calórico nas populações de baixa renda, já que alguns motivos apontam para uma vulnerabilidade maior nessa parcela da sociedade, com acesso a alimentos mais baratos e pobres em nutrientes com alta densidade calórica. Ao mesmo tempo em que a baixa escolaridade limita também o acesso a informações nutricionais, impactando nos hábitos alimentares dessa população. Com relação à obesidade infantil, ela está bastante associada à prevalência da doença ao longo de toda a vida de uma pessoa. Há indícios de que os hormônios presentes no leite materno contribuem para a saciedade do bebê e que essa pode ser uma estratégia para diminuir riscos de doenças crônicas, como a própria obesidade. Ou seja, a interrupção precoce do aleitamento materno e o modo de vida associado a meios de transportes, somado a um elevado viés de sedentarismo, são algumas das causas multidimensionais que contribuem para a obesidade infantil. Outro fator que pode ser apontado para o desenvolvimento de uma doença crônica é o envelhecimento. Porém, uma vez que a doença é estabelecida na juventude, fica muito difícil reverter o quadro até a vida adulta. O estudo ainda apontou uma maior prevalência da obesidade entre mulheres, apesar da prevalência de sobrepeso ser maior entre os homens. Porém, a FGV destaca que entre mulheres não costuma ser tão grande quanto em homens, já que o aumento de peso no público masculino é ligado à região do abdômen e à possibilidade de doenças cardiovasculares. Por isso, existem outros fatores que podem também estar relacionados à obesidade, como hipertensão, diabetes e colesterol alto, por exemplo, que podem ser 2 vezes maior em pessoas obesas. Além de doenças respiratórias, como asma ou bronquite, e condições relacionadas à mobilidade, como artrite e problemas na coluna ou nas costas. Para minimizar esse cenário, a FGV apontou que o consumo de leguminosas, como feijão e ervilha, e de oleaginosas, como amendoim e castanhas, está associado a menores chances de ganho de peso. A ingestão do clássico arroz e feijão não traz riscos. Já o churrasco está associado a efeitos gritantes para o excesso de peso e a obesidade, principalmente quando ligado à falta de prática de exercícios e ao consumo de bebida alcoólica. E hoje é o Dia Mundial, hoje é o Dia Nacional de Combate à Hipertensão. Então é bom você fazer o seu check-up, cuidar dessa saúde, porque a hipertensão hoje já atinge 25% da população brasileira e quase 3 bilhões de pessoas no mundo. É muita gente, ela é uma doença silenciosa, então é bom aí tomar os cuidados para viver melhor. E claro, a obesidade é um dos fatores que leva ao aumento da pressão arterial.
E falando em outra doença, a artrite tem como característica um processo inflamatório que pode atingir uma ou mais articulações do corpo. Apesar de existir mais de um tipo, a mais comum, chamada reumatoide, causa inchaço e dor. Uma das principais queixas para quem já passou dos 50. O passar dos anos pode vir acompanhado de dores em tarefas que antes eram fáceis de executar. Correr, jogar bola, agachar, movimentos que podem deixar partes do corpo doloridas por dias. Tempo suficiente para acender o alerta de um diagnóstico considerado até comum por muitas pessoas, como se fosse inevitável. O que é discordado por especialistas de fisiologia dos Estados Unidos. Eles caracterizam a artrite como um termo que abrange mais de 100 tipos de condições inflamatórias das articulações, cada uma das quais pode surgir por razões diferentes, sendo que muitas delas pouco têm a ver com a idade da pessoa, diferente da artrose, que é o desgaste da cartilagem articular e alterações ósseas. No caso da artrite, ela é mais comum entre pessoas que têm histórico familiar ou que apresentam determinadas condições crônicas, como obesidade, doença cardíaca ou diabetes. No estudo feito pela Escola de Medicina da Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, para algumas pessoas, a dor nas juntas limita sua atividade física à medida que envelhecem, mas em outras, a dor pode nem existir. Por isso, cada pessoa precisa desenvolver seu próprio plano para se conservar saudável e funcional com a ajuda do seu médico. Para a maioria das pessoas, a prevenção da artrite na terceira idade deve começar a ser feita muitos anos antes dela virar um problema. Ou seja, durante a prática de esportes ou exercícios físicos, por exemplo, caso alguma lesão aconteça, deve ser cuidada adequadamente para se recuperar e evitar sequelas. Foi apontado que fortalecer músculos como o quadríceps e os grupos de músculos que envolvem a região posterior da coxa e do quadril ajuda a dar suporte às articulações, que de alguma forma podem sofrer impactos constantes. Caso a pessoa não seja adepta da prática regular de exercícios, a melhor maneira de reduzir o risco de desenvolver artrite a longo prazo é encontrar maneiras de ter um estilo de vida ativo e saudável. E a Kazan lançou o Kazan SC, um aplicativo que pode ser instalado tanto em iPhones quanto em Androids, que permite fazer a quitação de faturas de água e esgoto via código de barra do tipo QR Code, pegando o número do código para pagar a conta ou baixar a fatura. Além disso, ele envia avisos de problemas na moradia, como interrupção no abastecimento de água e sua região também, e as solicitações de consertos, vazamentos e rompimentos de água. Para acessar o aplicativo é fácil, só precisa ter o CPF ou CNPJ ali da propriedade cadastrada e o número da matrícula do imóvel, que é encontrado facilmente na fatura de água, que pode ser verificado ali. Para os que não são usuários, a matrícula não é necessária, apenas o CPF ou o CNPJ. Estes casos têm acesso a indicações de vazamentos, avisos de falta de água, localização de agências da Kazan e a função ajuda, que traz também os telefones de contato com empresas e com a ouvidoria. Então, uma ferramenta a mais para o usuário do sistema da Kazan estar antenado, principalmente você que se perder a via da sua conta, precisa de uma segunda via, através ali do aplicativo fica bem fácil de localizar, não precisa ir mais atrás de agência, enfim, e outros serviços também dá para resolver tudo por ali. Pelo menos o acesso fica um pouco mais fácil. A seguir, doutora Zilda Arnes entra no livro de heróis e heroínas do país. A pessoa que está enriquecida em Deus, ela vence um demônio, ela vence uma peste, ela vence uma doença, ela vence um espírito imundo que se levantou dentro da casa dela. Por quê? Porque ela está enriquecida em Cristo. Ela está cheia de poder, cheia de fé e de virtude para fazer a obra de Deus.
Crente não é um pobretão. Crente não está, querido, desqualificado, não. Ah, mas eu não tenho estudo. Mas se você anda com Deus, você está preparado para fazer a obra de Deus. Se você anda com Deus, é tudo o que você precisa. Você está rico. Você abre a boca, você manda, o diabo obedece. Você determina e o mal, ele sai. Porque você está enriquecido. Você está cheio do poder de Deus para fazer a obra. Nele, você é enriquecido. Sem Ele, pobre, miserável, nós não podemos fazer nada. É assim que está a humanidade pobre, a humanidade desprovida da graça de Deus, porque só nele o homem é enriquecido, porque nele habita toda a plenitude da glória de Deus. Entenda, quando você aceitou Jesus, Ele enriqueceu você, Ele mudou a tua vida. Você hoje é uma nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez o que para mim e para você? Se fez novo. Diga amém, gente. Você já segue o missionário R.R. Soares nas redes sociais. No Instagram você tem conteúdos exclusivos, os bastidores dos programas, os milagres e ainda lindas mensagens que edificarão a sua vida. É só pesquisar Missionário R.R. Soares, clicar em seguir e pronto. Missionário R.R. Soares no Instagram. Siga e compartilhe. Santa Catarina é um estado peculiar. Situado na região sul do Brasil, surpreende pela variedade das paisagens naturais e riqueza ambiental. O povo catarinense é alegre e hospitaleiro, resultado de uma mescla de 23 etnias bem distintas, que apresentam costumes e festas animadas. No centro de Florianópolis, você acompanha as reuniões na Igreja da Graça de Deus, que fica na Rua Arcipreste Paiva, 135. Olá, amigos de Criciúma, eu sou o pastor Luiz Lopes e faço parte da equipe de fé do missionário R.R. Soares. E estou passando por aqui para trazer um convite especial a você, morador aqui do Rio Maina. A nossa Igreja da Graça, ela está localizada na Avenida dos Imigrantes, número 1110, bem próximo aqui ao Cartório da Paz. E temos cultos a semana, começando quarta-feira da Sagrada Família, 9 horas, 15 horas, 19 horas e 30 minutos para abençoar a sua vida. Já na sexta-feira é aquele culto forte de libertação para expulsar todo o mal da vida, também 9, 15, 19 horas e 30 minutos. E já o domingo é aquele dia especial, aquele dia que vamos buscar a presença do nosso Deus, começando às 8 horas da manhã, como também às 19 horas. Eu, pastor Luiz Lopes e toda a equipe de fé de obreiros, aguardamos você aqui. Olha, eu vou deixar o meu número do WhatsApp, talvez ali para fazer um pedido de oração, 47 99678 1841. Vou repetir, 47 99678 1841. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. E atenção, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, o DENIT, alerta para a interdição total da Serra da Rocinha, na BR-285, em Tibé do Sul, durante o feriado. Segundo o DENIT, a rodovia federal ficará totalmente interditada entre sábado, dia 29, e segunda-feira, 1º de maio, período referente ao feriado do Dia do Trabalhador. Nos demais dias da semana, será mantida a programação de horários do sistema de comboio. De segunda a sexta-feira, a subida acontece às 7 horas da manhã e às 5h30 da tarde. A descida às 7h30 da manhã e às 6h30 e às 6 horas da tarde. Sábado e domingo não tem funcionamento e esse final de semana, sábado, domingo e segunda, o trânsito vai estar interditado no local. Os parlamentares suspenderam a sessão ordinária para fazerem a entrega da lei complementar
0826/2023 a Associação de Praças de Santa Catarina. A lei institui o programa de Escola Mais Segura, permitindo que os policiais e bombeiros militares da reserva façam a segurança armada nas escolas do estado. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, e os demais parlamentares entregaram de forma simbólica para a Associação de Praças de Santa Catarina a lei que institui o programa Escola Mais Segura. Os deputados suspenderam a sessão para a realização da cerimônia em plenário. Integrantes da entidade lotaram as galerias para acompanhar o ato. A lei é resultado de uma mobilização do Parlamento catarinense e do Poder Executivo para prevenir e combater casos de violência nas escolas, como o ataque à creche de Blumenau no último dia 5. Uma resposta que essa casa, junto com o governo do estado de Santa Catarina, dá como forma de restabelecer a paz social em nosso território e permitir com que nossas crianças e adolescentes possam estudar com um pouco mais de tranquilidade e de bem-estar. A matéria foi elaborada e aprovada em poucos dias e acaba de ser publicada em edição extra do Diário Oficial do Estado. A partir de agora, o Poder Executivo pode chamar os policiais e bombeiros militares aposentados que integram o CETISP, Corpo Temporário de Inativos da Segurança Pública, para a proteção armada das 1.053 escolas estaduais. As prefeituras interessadas também podem fechar convênio para uso dessa mão de obra nas escolas municipais. Os integrantes do CETISP interessados vão receber pouco mais de R$4.000 a título de gratificação e verba indenizatória. Nós temos a melhor segurança pública do Brasil. Os números dizem isso. Então esses nossos nobres policiais e bombeiros militares, então, que a partir de agora ele vai ter condições, se for da sua vontade, a trabalhar nos educandários, catarinenses. Então, é um avanço. Agradecer também, deputada, todos os 40 deputados e o presidente da LESC, Mauro de Nadal, por nós fazer parte desse projeto. A gente tem uma medida emergencial para ajudar nessa proteção das escolas, que eu quero deixar claro, assim, para quem está nos ouvindo, não pensem que nós achamos que o problema da segurança escolar ele está numa arma e num policial. Mas nesse momento de resposta vai ajudar a acalentar o coração dos pais e mães, porque são pessoas treinadas, são pessoas que sabem lidar com conflitos de segurança, né? A deputada também destacou o esforço conjunto do Parlamento e do Governo do Estado para que a resposta à população fosse rápida. Essa não é uma iniciativa isolada de um ou de outro parlamentar. Os 40 subscreveram um projeto de lei. Fizemos aqui uma das mais rápidas tramitações de projetos de lei da história dessa casa, com o propósito único de dar uma resposta imediata para a proteção das crianças, dos nossos jovens, né? Mas enfim, vale dizer mais uma vez que foi todo um trabalho liderado pelo presidente Mauro de Nadal. E a doutora Zilda Arnes, médica atuante nas causas humanitárias por todo o mundo, agora está no rol dos heróis e heroínas do país. É ela que faleceu em 2010, quando estava em uma missão humanitária no Haiti, é a segunda catarinense a fazer parte desta nobre lista. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos significa trabalhar pela inclusão social. A catarinense, nascida em Forquilinha, no sul do estado, Zilda Arnes Neumann, foi inscrita no livro de Heróis e Heroínas da Pátria nessa última segunda-feira. Indicada 3 vezes ao Prêmio Nobel da Paz, a médica pediatra e sanitarista atuou no combate à mortalidade infantil e incentivo ao trabalho voluntário. A decisão de incluir o nome da catarinense foi publicada no Diário Oficial da União da última segunda-feira, ao sancionar a lei
lei, o governo federal homenageia a humanista e reconhece como uma das mulheres mais atuantes na história da vida pública do país. A médica foi uma das fundadoras da Pastoral da Criança e do Idoso e incentivadora do uso da multimistura, que ajudava a nutrir crianças subnutridas e é usada até hoje, e também ajudou a difundir o soro caseiro. Ela morreu em janeiro de 2010, após o terremoto que atingiu o Haiti. Na sua cidade natal, essa semana, acontece o Seminário Nacional e Internacional de Políticas Públicas para a Primeira Infância, um tributo a Zilda Arnes, onde diversos nomes são homenageados e estão presentes para falar sobre a infância no país. Zilda Arnes é a segunda catarinense a ser inserida no livro neste ano. Em janeiro, o presidente Lula reconheceu e aprovou o nome de Antonieta de Barros na escritora. Mulher de fibra, de garra, que difundiu o seu nome pelo mundo afora nas causas humanitárias. Zilda Arnes, que é aqui da nossa Forquilinha, entra nesse rol de heróis e heroínas do país com muito mérito e ainda teria muita coisa para nos ensinar. Infelizmente nos deixou, mas seus ensinamentos ficaram para toda a humanidade, ajudando muitas, mas muitas crianças na extrema pobreza e até hoje a gente mesmo, soro caseiro, quem nunca tomou em casa, quem nunca a avó, a mãe ofereceu, ela que ajudou a difundir e a salvar muitas vidas. E com essa informação, a gente encerra o Informe Região desta quarta-feira. Lembrando para você, essas e outras notícias você acompanha seguindo as nossas redes sociais, @TV Primavera, no Instagram e no Facebook, no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. Daqui a pouquinho, às 2 horas da tarde, tem o culto da Igreja Internacional da Graça de Deus, a transmissão aqui com a gente. Ainda também tem a Hora da Graça de Deus a partir das 4 horas da tarde. Eu volto em mais uma edição do Boletim Primavera daqui a pouco para você. Ou então amanhã aqui no Informe Região a partir da 1h15 da tarde. Eu te espero. Tchau!